Bom dia, galerinha. Vamos começar nossa aula de espanhol e hoje a gente vai fazer a revisão do teste, que será de hoje a 8, tá bom? Vamos lá? Essa música de Bob Marley é uma versão em espanhol, Esto es Amor. A original é Is This Love? Mas quem é Bob Marley? Bob Marley nasceu em 1945 no interior da Jamaica, filho de Norval Sinclair Marley. Curiosamente, em tudo que a gente pesquisa, eles respondem assim: o pai de Bob Marley era um militar branco, capitão do exército inglês, e Cedella Booker era uma adolescente negra vinda do norte do país. Fazem questão de dizer que o pai era branco e que a mãe era uma adolescente negra. O que isso significa? Não sei. Cedella e Norval estavam de casamento marcado para 9 de julho de 1944. No dia seguinte ao seu casamento, Norval abandonou-a, porém continuou dando apoio financeiro para sua mulher e filho. Raramente os via, pois estava constantemente viajando. Após a morte de Norval, em 1955, Cedella Booker. Então, sua mãe casou-se com Todd Livingstone, também em Santana, ou seja, no interior da Jamaica. E aí, mudou-se com Bob Marley para Trashtown. A gente fala Bob Marley, mas o nome dele era Robert. A maior e mais miserável favela de Kingston, onde era provocado e rejeitado pelos negros locais. Sabe por quê? Porque ele era mulato e tinha baixa estatura. Pois é, sofreu porque não era negro, sofreu porque não era branco, sofreu porque era mulato. Isso foi importante para formar quem é Bob Marley. E quem é Bob Marley? Era o rei do reggae. Bob Marley nasceu em 1945 e morreu em 1981. Foi um cantor, compositor e guitarrista jamaicano responsável por tornar o reggae um ritmo conhecido mundialmente. Foi também um dos maiores representantes do movimento religioso Rastafari. Uma fala muito conhecida de Bob Marley é: mis pies son mi único veículo. Tenho que seguir dando-lhe para adelante, pero mientras me voy, quiero decirte, todo va a estar bien. Então, as músicas de Bob Marley, assim como as dessa época, junto com John Lennon, traz essa ideia de paz e amor. Como eu disse, as músicas de Bob Marley, assim como as de John Lennon, trazem essa referência de paz e de amor, porque era algo assim muito marcante dos anos 70. Veja o livro de vocês na página 80. Vamos lá? Achem aqui a letra B e acompanhem o texto. Em los 70, ou seja, nos anos 70, Bob Marley apresentou ao mundo um novo tipo de música. Bob Marley, qual é esse novo tipo de música, gente? O reggae, né? Ele é o rei do reggae. Apresentou ao mundo um novo tipo de música, que se produzia los guetos de Jamaica. Os guetos aqui faz referência ao quê? A favela, porque favela só existe no Brasil, mas algo equivalente a gente vai chamar de guetos. Que música é essa? Reggae. Também tuvo espaço entre os jóvenes de la banda de punk rock Sex Pistols. Então, a gente está trabalhando a ideia de que é a juventude. E a juventude dos anos 70 traz essa vibe, né, de paz e de amor, e os grandes representantes que a gente vem trabalhando, a gente viu John Lennon, a gente viu os Beatles, a gente está vendo Bob Marley.
que se convirtió em modelo de vida principalmente para os adolescentes britânicos. Nesse período era muito forte essa ideia da força, da energia dos jovens, né? E hoje, como é que passa assim, a força do jovem em relação à mudança do mundo? Para vocês, parem e pensem, depois me contem. E em 1978, el ator John Travolta, acompanhado de los Bee Gees, fez um furor com a película Fiebre del Sábado Noche. O filme Febre do Sábado à Noite, um filme que trabalha muito a música, uma música muito particular, assim, dos anos 70, principalmente americana, onde ele dança, é bem interessante. Cujo ex-cenário era um disco neo-iorquina. O que era uma disco? É uma boate, algo que surgiu naquela época, essa ideia de boate, e vamos sair para dançar. Isso é algo bem próprio dos anos 70. Sabe como é que a gente vai fazer a revisão para o teste semana que vem? Fazendo o seguinte, eu peguei as questões que vocês mais erraram na sondagem na semana passada. Vamos lá? A gente corrige, eu vou mostrando quais foram as dificuldades que vocês encontraram. Veja, primeiro eu botei a palavra, né, que é uma conjunção, quando, né, já assim chamando a atenção. Eu vou botar para vocês assim, embastadia, em negrito, subrayada, enfim, em destaque, aqui está em destaque. Quando sale se acuesta tarde, ele terminou quando tiene valor. Que sentido, que ideia traz essa conjunção dentro da oração? Ela fala assim, quando sale se acuesta tarde. Eu pergunto, em que situações ou em que momento, como é que ele vai dormir tarde? Quando é que ele dorme tarde? Em poucas palavras, eu diria isso. Se eu pergunto quando, vai fazer sempre referência ao tempo. Então, uma conjunção que faz referência ao tempo, ela é temporal. É boba, né? Mas teve, assim, muitas pessoas que erraram essa questão boba. Não é fácil? Então, se vocês pegarem aquela relação que eu passei para vocês, muito, muito, muito importante, aproveitando aqui para lembrar, no exercício da semana, não me lembro, acho que semana retrasada, que a gente fez uma revisão para o simulado, eu botei lá uma listagem com todas as conjunções. A gente vai trabalhar todas as conjunções, mas vai dar um aspecto assim, vamos explorar mais, né, as subordinantes. Então, se vocês sentarem, pegarem a lista e estudarem quais são as conjunções que trazem a ideia temporal, final, causal, consecutiva, condicional, na hora que bater o olho, já facilita. Esse é o primeiro passo. Ter essa identificação da conjunção com relação à ideia, ao valor que ela traz, que ela coloca na oração. Segundo, ver se essa conjunção realmente está trazendo essa ideia dentro. Por quê? Porque uma palavra pode ser usada num sentido figurado. Por exemplo, eu uso o i. O i que é o é, né? Em português, vocês já aprenderam isso na unidade passada, que pode ser trocado pelo y. Ele tem essa ideia aditiva, traz uma ideia de adição. Porém, pode ser utilizado num sentido figurado, trazendo uma ideia adversativa. Por exemplo, eu digo assim, choveu bastante e fulano continua na rua. Ou seja, tá chovendo lá bastante, mas fulano continua na rua. Ele não entrou para casa para se livrar da chuva. Então, esse i, que seria uma ideia de acrescentar dentro dessa oração, ele não vai trazer a ideia que seria, vocês olhariam na classificação, seria aditiva. Porém, como ele traz uma ideia contrária ao que se é esperado, ela vai ser o quê? Adversativa. Essa é outra questão que erraram bastante. Tem assim, em la frase aunque, observe que eu já coloco a conjunção de forma destacada. Lembrando que quando vocês forem fazer provas assim de vestibular e tal, nem sempre isso vai estar destacado, vocês vão ter que saber. Enfim, mas a gente começa assim, né, ajudando. O ano que vem, lá no primeiro ano, aí a gente já começa a dificultar um pouquinho mais. Então, vamos aprender logo aqui. Aunque los expertos aclaram, primeiro ponto, o que significa aunque? Aunque significa ainda que. Vou imaginar que vocês tenham estudado aquela listagem, onde tem as conjunções, como elas são classificadas, vocês já saberiam de cara que o aunque é uma conjunção concessiva. A gente está trabalhando com conjunções e quais são as conjunções que são concessivas? O aunque é uma delas. O que significa ser uma conjunção concessiva? Significa que você não faz aquilo normalmente, mas naquele momento, naquele contexto, naquela situação, você vai abrir uma exceção. Olha a palavra,
exceção, vai abrir uma concessão e vai admitir tal situação, tá? Vejam, era algo que era adversativo, que não seria permitido, mas naquele momento você permitiu. Há um que, ou seja, ainda que. Aqui vocês têm o seguinte, muito assim, muito sem precisar interpretar. Somente estudou a lista, já sabe. La conjunção a um que introduz uma ideia de. Quando ele vem dentro de uma frase ou dentro de um texto, aí dificulta um pouquinho mais, porque você sabe que há um que é uma conjunção concessiva, mas será que ela está sendo utilizada assim como uma conjunção concessiva dentro do texto, dentro da frase? Então, cria-se essa dificuldade, porque você tem que interpretar, além de saber a gramática. Mas aqui, ela está puramente gramática, basta ter estudado a listagem, que eu disse a vocês. Ele já pergunta de cara, há um que é o quê? É uma conjunção de concessão, de concessiva, né? Lembrando que há a possibilidade dela ser também uma conjunção adversativa, mas tem essa possibilidade, condição, adição, efeito, causalidade? Não, né? Então, seria a outra possibilidade, se não fosse concessão, seria o quê? Adversativa. Mais uma que erraram bastante, essa foi assim, 8 pessoas erraram, então, olha só, muita atenção. Para manter o mesmo sentido de la expressão assim que, não, e veja por que é raro. Vou chamar a atenção porque, gente, isso é muito importante. Geralmente, quando a gente pede para não, veja, é uma negativa, geralmente o povo erra, porque não presta atenção que existe o não aí. Então, você vai pegar aquela que não pode ser substituída. Tá? Então, você não pode substituir tal frase, ou tal palavra, ou tal expressão pelo assim que. Então, veja, assim que eu posso substituir por o em consequência. Então, a dica que eu vou dar para vocês, se eu peço para fazer a negativa, o primeiro passo é vocês fazerem a afirmativa e vão eliminando. Então, veja, eu posso substituir assim que por uma ideia de consequência? Posso. Eu digo assim, estudou tanto assim que tirou a nota boa. Estudou tanto, em consequência, tirou a nota boa. Entenderam? Posso. Então, já elimino. Não é essa. Ok. Estudou tanto que de sorte que tirou nota boa. Também não é essa. Elimino. Estudou tanto que de modo que tirou nota boa. Elimino. Não é essa. Estudou tanto por lo qual tirou nota boa. Também não é essa. Como é que vai ser a correta? A correta vai ser aquela que não pode, porque aqui ele está pedindo no. Não esqueça dessa negativa. Isso faz com que errem, mesmo sabendo o assunto. Então, é uma questão de atenção. Então, se todos os outros cabiam dentro da frase, trazendo essa mesma ideia, né, de consequência, significa que a única que não coube ser o quê? Tão pronto como. Porque quando você fala tão pronto como, ele traz uma ideia de tempo. Eu digo assim, tão pronto como Diego em tu casa, chama-me. Eu disse, o que que eu disse? Assim que você chegar em casa, você me ligue. Tá? Então, quando é que você vai me ligar? Assim que você chegar em casa. Tão pronto você chega em casa. Entenderam? Gente, isso é outra coisa que eu quero dar a dica a vocês. Essa questão erraram bastante e a gente já sabe por quê. São duas situações que fazem assim, mesmo uma pessoa sabendo o assunto errar. Quais são? Primeiro ponto, quando você usa negativa, porque você esqueceu que está pedindo aquela que não pode. Então, tem que ter o quê? Atenção. O segundo ponto é quando a questão é grande, tá? Então, o que vocês precisam ter? Ter paciência, porque você sabe o assunto. Tenha atenção, com calma, que você vai conseguir, tá? Então, entre lá, expressione em destaque. Veja que eu falo que tem que estar em destaque. Aquela que presta à frase uma relação de causa e consequência. Eu tenho uma frase aqui? Não, não tenho. Se fosse um vestibular, se fosse um Enem, isso aqui estaria dentro de um texto com certeza, isso é muito normal. E aí, o que ele exige? Exige que você, além de saber aquela listagem decorada, né? Tipo, o I é aditiva, o per é adversativa, você decorou. Ok. Além disso, você tem que interpretar se ele foi usado naquela mesma ideia que você aprendeu lá em gramática. Certo? Porém, se eu não tenho o texto aqui, como acontece nessa situação, ela vai ser puramente o que você decorou, puramente a gramática. Porém, nessa situação, ele vem dentro das frases, vejam?
Então, não pode só ser o que eu decorei. Começa pelo que eu decorei, depois eu vejo se ele está sendo usado da forma que eu decorei. Então, veja, o quando, ele quer uma ideia de causa e consequência, né? Quando traz sempre a ideia de tempo. Decirle anciã a una persona de 40 era acertado em 1900, quando a expectativa de vida, enfim. Então, veja, você podia chamar alguém de ancião, quem tivesse 40 anos, lá em 1990. Por quê? Porque naquela época, a expectativa de vida, entenderam? Então, quando isso aconteceu? É a ideia de tempo. Nesse si bien, veja que está destacado. Si bien nessa situação é mais pronunciada em países desarrollados. Então, esse si bien é a ideia de conforme, conformativa. Sin embargo, el envelhecimento é um processo que empieza al nascer. Sin embargo, vai ser sempre uma ideia contrária, uma ideia adversativa. No entanto, porém, enfim. Então, veja, eu eliminei todas as outras. O que sobrou? Sobrou la gente vive mais, graças, veja que o graças é que está destacado, a los avanços en la salud, educação e las condições de vida. Vou explicar isso para vocês. Vocês não vão achar esse graças lá na listagem. Por quê? Porque é uma conjunção imprópria. O que é uma conjunção imprópria? É uma conjunção que não é própria, ou seja, não é uma conjunção que vocês vão encontrar lá na listagem. É como se você usasse uma palavra, tá? Substituindo a outra, tipo metáfora, tá? Um sentido figurado. Tipo assim, eu usei graças, mas é como se eu estivesse usando assim, por causa, porque, entendeu? Por causa, causa e consequência. A gente vive mais por causa dos avanços na saúde. Porque há o avanço na saúde. Veja que eu usei a palavra graça, mas com essa ideia de por causa. Daí, mesmo sendo graça, que não vai estar lá na listagem de vocês, por isso ele é impróprio, porque não está na listagem de vocês, ele traz a ideia de causa e consequência. Na questão anterior, realmente criou-se dificuldades, né? Primeiro, porque é uma questão grande, longa, o que confunde, cansa. Segundo, porque está usando uma conjunção que não é própria. Ok, é aceitável. Porém, essa não. Essa está muito gramática, não precisa nem de interpretação. La expressão já que poderia substituir-se por já que. Já que é o quê? Se, ao, aunque, desde que? Não, já que. Já que has estudado muito, vas a sacar uma boa nota. Então, você vai tirar uma nota boa porque você estudou muito. Por quê? Já que has estudado muito. Então, tá muito fácil essa questão, até porque você pode ter, sabe, aquela listagem decorado, estudado, pronto. Bateu o olho, já saberia a resposta. Então, pessoal, terminou aqui a aula, vocês já vão começar a estudar para o teste, né? Da próxima semana, no dia 29/9/2020, certo? O que vai cair? Conjunções. Nós retomamos as conjunções da unidade passada, mas a gente vai dar um enfoque especial às dessa unidade, que são as subordinantes, que vocês têm a listagem, que a gente já fez no exercício da aula retrasada, se eu não me engano. Tá? E aí, o que vocês vão fazer? Estuda aquela lista e depois vocês vão lá no livro estudar antônimos e sinônimos. Vamos revisar aqui rapidinho. O que é um antônimo? São palavras que trazem ideias contrárias. A gente trabalhou adjetivos, por exemplo, guapo, feio, alto, barro. Então, vocês vão achar isso nessas páginas que tem aí embaixo, né? 65, 66, 72, 76, 77. E sinônimos são palavras que têm o mesmo sentido, tipo guapo, bello, bonito. Então, vocês têm que saber como é em espanhol as palavras que têm o mesmo sentido, tá bom? Não esquecendo de estudar as conjunções na 81 até a 85, 104 até a 105.
Vocês gostam do reggae? Ah, eu adoro. Mas é uma marca assim muito própria dos anos 70, de a origem, mas lógico que não ficou parado lá, certo? Por isso, gente, eu queria que vocês parassem um pouco para refletirem sobre os sentimentos dos jovens atualmente. Veja aqui o valor do que é La Juventud para os anos 70. Né? Vocês encontram até hoje através das músicas, dos Beatles, John Lennon, Bob Marley, é muito interessante. Eu pergunto a vocês, e hoje, quais são os seus desejos enquanto jovens? Vocês têm que pensar no futuro? Como vocês jovens se manifestam mostrando o que vocês desejam para o futuro? Vocês querem mudar alguma coisa no mundo? Ah, para um pouco e pensa. Se quiserem, podem me responder depois lá no grupo, tá bom? Agora a gente vai finalizar a aula porque vocês têm que começar para estudar para o teste semana que vem, né? Então, um beijo. Ah, antes que eu esqueça, gente, ao comentar é a forma que a professora tem de saber quem está acompanhando as aulas. Lembre, eu vou olhar os comentários para poder preencher a frequência lá na minha caderneta. Então, um beijo, um abraço. Estou morrendo de saudade de vocês. E até semana que vem.